Olá, é muito bom estar com vocês novamente, é muito bom estar compartilhando com vocês aquilo que tem ardido no meu coração. Eu não sei se vocês já perceberam, se vocês estão acompanhando, algumas novidades estão acontecendo no meu canal. Se você não viu, chega lá, abre e você vai ver que tem coisa nova acontecendo. Fique ligado porque mais coisas novas estarão surgindo no meu canal. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre maldição e bênção. O que eu devo fazer? Posso amaldiçoar ou só devo abençoar? Tem momento que eu posso amaldiçoar e tem momento que eu posso não abençoar. Nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos entender sobre isso. VaptVupt, não saia daí, hein? Muito bem, estou com vocês para mais um vídeo, mais uma mensagem, mais um compartilhar daquilo que tem ardido no meu coração. Como eu já disse para vocês, eu tenho o hábito de ler a Bíblia todos os dias junto com a minha esposa e assim eu acabo lendo a Bíblia toda uma vez por ano. Isso é um hábito já de muitos anos, graças a Deus que eu pratico isso na minha casa, na minha vida, no meu casamento. E esta semana eu fiquei muito tocado com as epístolas gerais que nos chamam a atenção sobre o uso da nossa língua. E aí eu fui despertado para esse aspecto da maldição. Então, primeiro ponto, nós somos chamados para quê? Qual é o nosso chamado? Deus chamou Abraão para abençoar todas as famílias da terra, ser uma bênção para todas as nações. Gênesis capítulo 12, versículo 2, está escrito lá: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, e abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aí lá em Gálatas capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo fala que através de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados. E o apóstolo Paulo insiste no aspecto da nossa filiação. E ele enfatiza também a importância de ser uma fonte de bênção. Então, quando Deus chamou Abraão para ser uma bênção, não foi simplesmente dar uma bênção, mas ser uma fonte de bênção. Isso é muito mais do que hoje eu abençoo, amanhã eu não abençoo. Hoje eu tenho uma bênção para você. Desculpa, hoje eu não tenho uma bênção para você. Agora, o chamado de Deus, a vida de Abraão, foi para que ele se tornasse uma fonte de bênção. Então, segundo ponto, de quem nós somos filhos? A palavra de Deus é muito clara, que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 7. Eu e você somos da fé, nós cremos em Deus, nós professamos uma fé em nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, nós somos filhos de Abraão. Então, muitas coisas nos apertam, muitas coisas nos oprimem, mas nosso chamado é para sermos o quê? Uma bênção. Quando pregamos o Evangelho, somos bênção. Quando somos bons funcionários, quando somos bons patrões, somos uma bênção. Quando somos bons vizinhos, nós somos uma bênção. Quando nós somos bons alunos na escola ou na faculdade, nós somos uma bênção. Quando nós somos bons pais, bons filhos, nós somos uma bênção. Então, aí entra o terceiro ponto. Devo amaldiçoar os que me fazem mal? Gênesis 12, 3, Deus disse para Abraão: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Deus pode fazer isso. Deus pode amaldiçoar. O meu chamado e o seu chamado não é para amaldiçoar. Nós não somos chamados para amaldiçoar. Então, isso deve ficar muito claro em nossos corações. Nós temos o nosso temperamento, às vezes ficamos nervosos,
Às vezes nos iramos e a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Aí eu venho para o quarto ponto. Se eu amaldiçoar impensadamente, e aí? O que eu devo fazer? Ser rápido em pedir perdão, ser rápido em me arrepender diante de Deus e clamar a Deus que quebre as minhas palavras, as palavras que saíram da minha boca, que Deus tenha misericórdia e que aquilo jamais possa prosperar sobre a vida de qualquer pessoa. Nós temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Nós temos que prestar atenção com as palavras que nós falamos com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, principalmente o nosso cônjuge, os nossos filhos. O que nós estamos lançando sobre eles? Quais são as sementes que nós estamos lançando sobre as pessoas que estão ao nosso redor, que estão no nosso trabalho, que estão na nossa vizinhança, as pessoas com quem nós nos relacionamos diariamente? Nós estamos lançando que tipo de semente sobre a vida dessas pessoas? Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7, apóstolo Paulo fala assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Então não se engane, se você vive amaldiçoando, maldições ocorrerão ao seu redor. Se você vive lançando palavras que denigrem a imagem e semelhança de Deus, palavras que denigrem a palavra de Deus, não se engane, você vai colher maldição. Então nós temos que tomar cuidado. Será que você anda chamando seus filhos de burro? Será que você anda chamando o seu cônjuge de ignorante, de desajeitado? Será que você tem lançado palavras de maldição ou de bênção sobre a sua casa? Se você tem lançado palavras de maldição, o que você espera colher? Se as sementes que você lança sobre os seus filhos, os meus filhos são rebeldes, os meus filhos são preguiçosos, os meus filhos são burros, você acha que você vai colher o quê? Deus tenha misericórdia das nossas casas. Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. Deus tenha misericórdia das pessoas que estão ao nosso redor. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o que sai da nossa boca tem poder. O que sai da nossa boca vai acontecer. Então, nós precisamos tomar cuidado. Apóstolo Paulo fala lá em Colossenses que a paz de Cristo seja o árbitro de nosso coração. Ou seja, seja o árbitro do coração de vocês, pois para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Nós precisamos ter um coração grato. Nós precisamos aprender a andar em contentamento. Nós precisamos aprender a louvar a Deus por cada dia, por cada nuvem que se forma quando vai chover, não só pelo sol que brilha. Nós precisamos aprender a sermos gratos ao Senhor todos os dias, em todas as circunstâncias. Tiago, ele chama atenção no capítulo 3, verso 9, falando sobre a língua, ele diz que com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também é uma fonte de água salgada, não pode dar água doce. Quinto ponto, você é uma fonte, nós somos uma fonte. De que tipo de fonte nós somos? Doce ou amarga? Então, assim como Abraão foi chamado para ser uma fonte de bênção, você e eu
também fomos chamados para ser uma fonte de bênção. Então vamos abençoar a nossa casa, vamos abençoar o nosso lar, vamos abençoar o nosso patrão, vamos abençoar os nossos colegas de trabalho, vamos abençoar os nossos vizinhos, vamos abençoar os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos parentes, os nossos sogros, vamos abençoar as pessoas com quem nós temos contatos todos os dias, vamos abençoar aqueles com quem nós interagimos. É muito importante que nós entendamos que nós estamos nessa terra para ser uma fonte de bênção. Jesus disse certa vez para uma mulher: aquele que beber da água que eu lhe der, essa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Depois, de uma outra ocasião, Jesus falou que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva é bênção. Nós somos chamados para permitir que flua de nós rios de águas vivas. Fonte de bênção. Você é uma fonte de bênção. Abençoe aqueles que estão ao seu redor. E antes de terminar esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, toque o sininho e deixe o seu like. Tem mais, hein? Compartilhe essa mensagem.